Em algumas noites de inverno, o milagre não nasce no céu, mas dentro de um coração que deseja aprender a amar. Naquela noite antiga, a neve caía devagar, como se esperasse um instante exato em que algo impossível se tornaria real. E é nesse limiar entre o sonho e o Natal que a história de um menino de madeira começa a pulsar. Este conto nasceu das páginas escritas por Carlo Collodi em 1883, inspirado por antigas narrativas italianas, contadas ao redor das lareiras, nas noites frias de inverno, histórias transmitidas de geração em geração, como pequenos tesouros de sabedoria. Hoje recriamos esse conto com a emoção e a luz do Natal, porque essa história também fala da espera de um menino pelo coração amoroso de um pai que sonhava com a alegria de um filho. Bem-vindos à Voz do Era Uma Vez. Hoje abrimos as portas do encantamento para um conto que respira milagre e humanidade, guiando você por caminhos de neve e sonhos. Cada imagem, cada som e cada palavra é um convite para sentir o nascer de um coração verdadeiro. Todo conto é um raio de luz plantado na alma de quem escuta. Era uma vez, o inverno já havia descido sobre a pequena vila italiana, como um cobertor silencioso, tingindo telhados e ruas com um brilho de neve fresca. Era um tempo antigo de lamparinas acesas e corações esperançosos, onde cada casa parecia guardar um segredo de Natal. No fundo de uma oficina modesta, entre ferramentas gastas e pedaços de madeira, morava Geppetto, um velho artesão italiano de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos, sorriso bondoso, olhos castanhos quentes que brilhavam com ternura e nostalgia. Usava roupas simples de artesão, camisa de linho, colete em tons terrosos e avental de couro marcado pelo tempo. Sua postura gentil, levemente curvada, por anos de trabalho dedicado, seu maior sonho era preencher o silêncio da casa com a voz de um filho. Certa noite, enquanto o vento sussurrava melodias tristes, do lado de fora, Geppetto trabalhava em um pequeno boneco de madeira. Cada entalhe carregava técnica e a saudade de um amor nunca vivido. Quando terminou, o boneco de madeira tinha olhos curiosos e um sorriso tímido, como se tentasse compreender o mundo, antes mesmo de existir. Geppetto sentiu o coração se aquecer ao contemplá-lo. Naquela noite, uma estrela brilhante cruzou o céu com intensidade incomum, derramando luz sobre a oficina silenciosa. Era como se o Natal carregasse consigo o sopro de um milagre. A luz tocou o pequeno boneco de madeira, que abriu os olhos, como quem desperta de um longo sonho. Pinóquio respirou pela primeira vez, surpreendendo-se com o próprio existir. Pinóquio é um boneco com traços delicados e inocentes, feito de madeira clara e polida. Seus olhos, pintados em azul profundo, grandes e expressivos, curiosos e vulneráveis. Tem articulações visíveis nos cotovelos e joelhos, cabelos esculpidos em fios escuros, curtos e estilizados. Usa um pequeno chapéu, shorts escuros, camisa clara, suspensórios e pequenos sapatos de madeira. Sua aparência transmite pureza e um encanto quase vivo. Geppetto ouviu barulho na bancada e virou-se, encontrando o olhar vivo de Pinóquio. A emoção o tomou por inteiro. Pinóquio estendeu os braços, desajeitado, encantado e cheio de uma esperança recém-nascida. Geppetto o acolheu nos braços, sentindo uma nova alegria. Pela primeira vez, a oficina parecia grande demais para conter tanto amor. Pinóquio olhou ao redor, encantado com o brilho da lamparina e com as sombras que dançavam pelas paredes. O mundo inteiro parecia um presente recém-aberto. Ele tentou se levantar, mas suas pernas desajeitadas quase o traíram, fazendo-lhe balançar como uma chama instável. Geppetto o segurou com cuidado, sorrindo ao ver sua primeira tentativa de caminhar.
A oficina, aquecida pelo fogo suave da lareira, tornava-se o primeiro lar daquele ser recém-nascido. Cada coisa parecia saudá-lo, como se reconhecessem a magia que ali despertava, mas junto da curiosidade vinha também a impulsividade, típica de algo que ainda não compreende limites. Pinóquio tocava tudo, movia-se rápido demais, derrubando caixas e tintas, sem perceber. Gepeto ria baixinho, acostumando-se rapidamente ao caos amoroso que tomava a oficina. Era o tipo de bagunça que só fazia sentido quando nascida do encanto. Gepeto percebeu essa fascinação e aproximou-se, explicando-lhe o que era o Natal, a celebração da luz, que nasce mesmo no frio mais profundo. Pinóquio ouviu em silêncio, como se as palavras tocassem algo interior. Na manhã seguinte, Pinóquio acordou querendo descobrir mais sobre o mundo, além das paredes da oficina. O encantamento com a vida era tão grande que sua alma recém-formada parecia maior que seu corpo. Mas junto com o encanto, vinha também a confusão dos impulsos, pois Pinóquio, que não era humano, não compreendia a diferença entre o que podia e o que deveria fazer. A liberdade era uma força nova demais. Gepeto, paciente, guiava-o com carinho, mostrando-lhe como segurar objetos sem derrubá-los, como caminhar sem esbarrar nos móveis, como ouvir antes de agir. Era um aprendizado lento, mas repleto de ternura. Pinóquio queria agradar, queria ser bom, queria ser digno do amor que recebia, mas seus erros surgiam como saltos do coração inquieto que ainda estava aprendendo a existir. Em cada tropeço, o boneco olhava para Gepeto com um misto de culpa e esperança, como se pedisse perdão, antes mesmo de compreender a gravidade do que fizera. Gepeto, sempre calmo, o acolhia. Apesar da paciência, havia dias em que Gepeto suspirava cansado, pois Pinóquio era a chama de uma vida nova, intensa e imprevisível. Ainda assim, seu amor paternal crescia a cada desafio. A vila observava com fascínio e desconfiança aquele boneco de madeira que caminhava como menino, com uma inocência luminosa que contrastava com suas travessuras. Alguns sorriam, outros franziram a testa. Pinóquio sentia uma vontade imensa de ser aceito. Não sabia ainda como ser de verdade, mas desejava ardentemente descobrir. Ele correu para fora, sem que Gepeto percebesse. A vila ainda despertava, envolta em neblina branca. Pinóquio ficou deslumbrado com as casas decoradas para o Natal, com as guirlandas, com as crianças brincando. Era como se tivesse entrado em uma festa, feita especialmente para ele. Tentando imitar uma criança que corria, Pinóquio acabou esbarrando em um vendedor de doces. Os confeitos caíram na neve como pequenas estrelas coloridas. O vendedor se surpreendeu ao ver um boneco vivo e perguntou por que ele derrubara tudo. Pinóquio, assustado, mentiu, e seu nariz cresceu diante de seus olhos. Ele tocou o próprio nariz, horrorizado com a transformação repentina, sem compreender como aquilo era possível. O vendedor recuou, confuso, enquanto Pinóquio fugia envergonhado. A cada passo, o nariz ia diminuindo lentamente. Pinóquio entendeu pela primeira vez que mentir tinha um peso real. A travessura o levou para longe da vila, onde encontrou dois homens que o observaram como uma oportunidade. Seus sorrisos eram largos demais, para serem sinceros. Eles o convenceram a segui-los, prometendo diversão e liberdade. O coração impressionável de Pinóquio acreditou, sem perceber o perigo. Os homens o levaram a uma pequena carroça, onde marionetes velhas estavam jogadas como memórias esquecidas. Eles disseram que Pinóquio poderia ser famoso entre os viajantes. Pinóquio ficou animado, imaginando-se brilhando para plateias que o admirariam. Era um sonho tão bonito que ele não percebeu a astúcia. Quando a carroça começou a andar, Pinóquio sentiu um aperto estranho no peito, como se algo estivesse errado. A estrada de neve
parecia engolir a vila aos poucos. Pinóquio tentou saltar da carroça, mas o seguraram pelo braço de madeira. Impedindo-o pela primeira vez, o pequeno boneco sentiu medo. Depois de muitas horas, a carroça parou em um acampamento distante, iluminado por fogo e sombras inquietas. O lugar cheirava a fumaça, liberdade e perigo. Montaram um palco improvisado, onde Pinóquio deveria dançar, como uma marionete sem vontade. Os homens queriam que ele brilhasse, apenas para lucrar. Ele tentou dançar, mas seus movimentos eram desajeitados e pesados, como se seu espírito estivesse preso em correntes invisíveis. O público riu, sem compreender sua dor. Quando percebeu que poderia nunca mais ver Gepeto se permanecesse ali, Pinóquio sentiu algo, uma coragem tímida começava a aquecer sua alma de madeira. Ele correu do palco, aproveitando-se de um descuido dos homens, e fugiu pela neve com passos rápidos e desesperados. O mundo parecia enorme, frio e sem direção. Pinóquio correu até que suas pernas de madeira ardessem e a neve começasse a cobri-lo como um véu gelado. Cada passo parecia um pedido silencioso para encontrar o caminho de volta ao lar que havia deixado para trás. Enquanto se escondia entre árvores altas, a floresta sussurrava, como se conhecesse seu medo. Ele se encolheu, sentindo-se menor do que nunca, como um menino que o mundo havia esquecido. Uma luz azulada começou a atravessar as sombras, suave como um suspiro de inverno. Pinóquio a seguiu, hipnotizado, acreditando que talvez fosse uma estrela caída, mas quando a luz se aproximou, tomou forma delicada diante dele. Surgiu a fada azul, envolta em brilho e neve, com olhos que guardavam sabedoria, ternura e mistério ao mesmo tempo. Era como se o próprio Natal tivesse ganhado o rosto. Ela olhou para Pinóquio com compaixão, vendo não um boneco, mas um coração recém-nascido, tentando encontrar seu lugar no mundo. O boneco sentiu que estava diante de algo maior do que qualquer sonho. A fada azul era a tradução da esperança. Com um gesto suave, a fada azul tocou seu nariz ainda marcado pela mentira, e a madeira pareceu suspirar. A luz revelou a verdade, escondida em seu peito. Ele não queria ser livre, queria ser bom. Pinóquio olhou a fada com olhos suplicantes e com toda ternura, e lhe pediu que com o seu poder o transformasse em um menino de verdade. Ela explicou que cada escolha desenha o caminho que percorremos, que a vida nasce do desejo de amar. E ao ouvir isso, Pinóquio sentiu seu coração ecoar, como se estivesse dando seus primeiros passos para dentro da humanidade. Antes de desaparecer, a fada deixou no ar um brilho que pousou sobre sua madeira como bênção. Ele entendeu que não estava sozinho e que poderia recomeçar. Determinado, Pinóquio caminhou em direção à vila, buscando corrigir seus erros. Enquanto avançava, sentia que cada floco de neve lhe ensinava algo novo. Ao chegar à praça, viu crianças admirando um grande pinheiro decorado com laços vermelhos e luzes douradas. O brilho do Natal reacendeu sua esperança. Quis se juntar a elas, mas temeu que sua natureza de madeira as assustasse. Então permaneceu à distância, admirando a alegria que desejava aprender. De repente, uma criança tropeçou próxima ao pinheiro, fazendo com que uma das luzes caísse e começasse um incêndio. Pinóquio correu instintivamente para ajudar. Ele apagou a chama com suas mãos de madeira, arriscando queimar-se sem pensar duas vezes. A criança o olhou com surpresa e gratidão. A ação despertou murmúrios na praça. O boneco tinha sido heróico. Pela primeira vez, Pinóquio sentiu orgulho de um gesto verdadeiramente seu. Alguns adultos se aproximaram, curiosos, perguntando quem era ele e de onde viera. Assustado com tantas perguntas, Pinóquio hesitou
e quase mentiu novamente, mas lembrou-se da luz azul na floresta e respirou fundo. Disse a verdade, com voz firme, que buscava aprender a ser bom e que tinha alguém esperando por ele. Uma senhora bondosa ofereceu-lhe um cobertor pequeno, dizendo que o frio poderia rachar sua madeira. Pinóquio abraçou o tecido como se fosse um tesouro. Ele percebeu que o mundo não era feito apenas de perigos, mas também de gentilezas que floresciam como luzes na neve. Cada gesto parecia ensinar-lhe uma nova forma de amar. Ao sair da praça, caminhou tentando encontrar a oficina, desejando ardentemente rever Gepeto. A saudade pulsava como um coração que tenta nascer. Depois de muito procurar por vários caminhos e perguntar a várias pessoas onde ficava a oficina do artesão dos brinquedos, finalmente seus olhos reconheceram a velha oficina. Correu, mas, ao chegar, encontrou a porta entreaberta e a oficina vazia. O silêncio ali dentro era tão profundo, carregado de ausência. Uma vizinha se aproximou e contou-lhe que Gepeto, desesperado com seu desaparecimento, havia partido para procurá-lo na floresta. A culpa pesou sobre Pinóquio, como neve molhada. Eles haviam se desencontrado. Ele correu novamente, agora não por medo, mas por amor. Cada passo era uma promessa de reencontro. A floresta estava ainda mais sombria naquela noite, e o vento parecia assobiava o nome de Gepeto. Pinóquio chamava por ele, mas apenas os galhos respondiam. A neve começava a cair mais forte, obscurecendo o caminho. Pinóquio sentia que, se não encontrasse Gepeto logo, o velho artesão estaria em perigo. A fada azul, ele reapareceu entre as árvores, desta vez com expressão mais séria. Sua luz iluminou o desespero de Pinóquio. Ela o lembrou de que a coragem verdadeira nasce quando cuidamos de quem amamos, mais do que de nós mesmos, e que esse era o momento decisivo. Pinóquio assentiu, deixando que a luz da fada guiasse seus passos. A escuridão recuava enquanto ele avançava, determinado a encontrar Gepeto. Por fim, avistou marcas profundas na neve, pegadas que pareciam ser de Gepeto. A esperança renasceu em seu peito de madeira, como uma chama protegida pelo vento. Pinóquio seguiu as pegadas, mais fundo na floresta, e o frio parecia tentar detê-lo, congelando cada articulação de madeira. Mas o amor por Gepeto era mais quente que o inverno. Ao longe, ele avistou uma forma conhecida, entre os troncos cobertos de neve. Seu coração de madeira pareceu rachar, antes mesmo de chegar perto. Gepeto estava encolhido no chão, exausto, protegido apenas por seu casaco gasto. A neve o cobria como se quisesse apagá-lo do mundo. Pinóquio se ajoelhou ao seu lado, abraçando-o com todo o calor que sua madeira podia oferecer. Ele sussurrava que estava ali, que nunca mais o deixaria sozinho. Entretanto, o frio era cruel e Gepeto parecia cada vez mais frágil. A respiração do velho artesão era leve, quase um sussurro perdido entre o vento. Pinóquio olhou para o céu, desesperado, implorando por ajuda, com um coração que mal aprendera a existir. Era como se pedisse ao próprio inverno que tivesse piedade. A luz azul surgiu novamente, cortando a escuridão como um milagre silencioso. A fada azul apareceu, mais luminosa que nunca, trazendo consigo o calor de uma estrela. Ela contemplou o menino de madeira, abraçando Gepeto, disposto a enfrentar o frio e o destino por amor. Era o gesto que faltava para revelar quem ele realmente era. Com voz suave e profunda, a fada disse que a verdadeira humanidade nasce quando alguém escolhe amar acima de si mesmo. Pinóquio ouviu cada palavra como se fossem as batidas de um coração recém-criado. A fada azul elevou sua mão delicada e a luz espalhou-se pela floresta, derretendo o frio ao redor. Gepeto começou a recuperar a cor do rosto, respirando de forma mais estável. Em seguida, a fada olhou para Pinóquio com ternura absoluta.
uma ternura que parecia conter todos os natais da história. Ela sabia que ele estava pronto. A madeira de Pinóquio começou a brilhar, como se tivesse guardado dentro de si o calor de 1000 luzes natalinas. Cada centímetro de seu corpo vibrava com uma luz nova e profunda. Seus dedos de madeira suavizaram-se, tornando-se pele quente. Seus cabelos de madeira ganharam movimento. Seu peito, antes vazio, encheu-se de vida verdadeira. Pinóquio ofegou, sentindo pela primeira vez o peso e a leveza de ser humano. A madeira desapareceu, dando lugar ao menino que sempre existiu dentro dele. Gepeto despertou completamente e seus olhos marejaram ao ver que o filho, que agora vivia pelo milagre do amor, era o presente de Natal que ele jamais ousara pedir. Gepeto chorou e suas lágrimas caíram na neve como pérolas de gratidão. Pinóquio abraçou o pai com braços de verdade, sentindo o calor que só um coração vivo reconhece. Nesse instante sentiu lágrimas quentes rolando pela primeira vez e agora sentiu-se finalmente humano, porque só os humanos podem chorar. A fada azul observou os dois, satisfeita, sabendo que seu papel estava cumprido. O milagre do Natal havia encontrado um lar onde florescer. Antes de partir, ela deixou um último brilho no ar, um lembrete de que a humanidade é uma chama que se acende quando escolhemos o amor. A luz desapareceu suavemente, como um suspiro de estrela. Pinóquio segurou a mão de Gepeto enquanto caminhavam para fora da floresta, guiados pela lua, que iluminava seus passos. A noite parecia mais doce do que nunca. Ao chegar à vila, todos ficaram maravilhados ao ver o menino que antes era madeira, caminhando ao lado do artesão. Era como se o Natal tivesse ganhado um conto novo para ser contado. Gepeto levou Pinóquio para casa, preparando um jantar simples, enquanto o menino descobria cada sensação nova: o calor do fogo, o cheiro do pão, o som das risadas. E naquele instante humilde, mas cheio de encanto, Pinóquio entendeu que não era a matéria que fazia alguém real, era o amor que esquece o coração. O inverno continuava lá fora, mas dentro daquele pequeno lar, a luz parecia eterna. Ambos sabiam que o Natal os havia transformado para sempre. Pinóquio adormeceu com um coração sereno, sentindo que finalmente encontrara seu lugar no mundo. Gepeto o observou com silêncio grato, como quem contempla o maior presente da vida. E assim termina este conto, lembrando que o Natal é o tempo em que até o impossível decide nascer. Se este conto te inspirou, tocou ou acendeu a luz da esperança e uma faísca de magia em você, inscreva-se, deixe seu like, comente e faça suas sugestões. Torne-se um guardião da magia, divulgando nosso canal para quem precisa de encantamento, luz e leveza. Lembre-se, a voz do Era Uma Vez é semente de encantamento e você é o vento que espalha essa magia. Até o próximo conto.